Olá pessoal, vamos aí para a segunda parte da aula 1 de Microsoft Word 2010. Vou explicar para vocês aí qual é o funcionamento de um teclado, tá? Como ele se comporta no Word. Como é que eu digito um acento? Beleza, se o acento estiver na parte de baixo da tecla, você aperta o acento e a letra. Por exemplo, vou colocar aqui um til no A. Então aperto o til e o A. E se eu quiser utilizar o acento circunflexo, ele está na parte de cima da tecla. Seguro o Shift, tá? Que é uma tecla com a setinha para cima. Aperto o acento, solto as duas teclas e aperto a letra correspondente. E com um E aí com acento circunflexo. Se vocês repararem, do lado direito do teclado, próximo ao Enter, tem tecla que tem 3 símbolos. Tá? Por exemplo, colchete, tá? É a parte de baixo da tecla. Chaves é a parte de cima da tecla. Tá? Segura o Shift, aperta a tecla, ele faz o símbolo que está na parte superior da tecla. E como é que eu faço para eu colocar esse A aqui de senhora, de Maria? Do lado direito da sua barra de espaço tem uma tecla chamada Alt-GR. Então eu seguro a tecla Alt-GR, aperto a tecla correspondente ao A de Maria, de senhora, e solto. Mesma coisa embaixo, tem o O de número, por exemplo. Então vou segurar a tecla Alt-GR, aperta aí o O, e ele faz. Beleza? Escrevi, errei, como é que eu faço para apagar? Em cima do Enter tem uma setinha virada para a esquerda, é a tecla Backspace. Então essa tecla Backspace, ela apaga para a esquerda do cursor. Feito? Tá? O pessoal aí tem por mania dizer que quando você digita alguma coisa, por exemplo, vou digitar algo errado aqui. Tá vendo? O Word ele sublinhou de vermelho. Tá? Tá errado. Não, não é que esteja errado. É que o Word não reconheceu essa palavra junto ao dicionário. Tá? Então eu posso escrever uma palavra certa e o Word não reconhecer? Pode. Nomes específicos, nomes próprios, acontece muito isso. Nome de prédio, nome de rua. Você escreve uma coisa, o Word marca lá sublinhado de vermelho. Ele não entendeu. Tá? Então como é que eu faço para que da próxima vez que eu digitar esse mesmo termo, o Word não marque de vermelho? Quando eu for verificar a ortografia, tá? Guia, revisão, ortografia e gramática, ele vai verificar que o casa não foi reconhecido. Tanto é que está escrito aqui, ó, palavra não encontrada, não está escrito aqui errado, está escrito não encontrada. Casa, sugestões, casa com C, casai, casabe, no idioma do dicionário português Brasil. Tá? Ah não, realmente está errado. Então eu apago aqui na tela, na janela, verificar a ortografia, digito certo e mando alterar. Perfeito? Alterei. Se porventura, não, tá certo, é casa com K mesmo. Casa é o nome de um salão de festa, é o nome de um prédio, é o nome do que qualquer coisa, tá? Então eu vou voltar lá na guia revisão, perfeito? Ortografia, tá vendo aqui, ó, um botão chamado adicionar ao dicionário. Então se eu clicar aqui com o botão esquerdo no mouse, a próxima vez que eu digitar casa, ele já vai encontrar a palavra. Então ele não vai marcar de vermelho, não vai sublinhar de vermelho. Sinal de que naquele momento ele já reconheceu a palavra e para o Word está tudo bem. Tá? Na dúvida relacionada à escrita da palavra, dá uma pesquisada no Google. Beleza? Uma parte interessante também é a diferença entre salvar e salvar como.
Como é que funciona? Lembra da aula passada aqui, ó? Vou marcar aqui, ó. Barra de título, beleza? Tá vendo que tá documento 1 Microsoft Word. Então, esse documento ainda não tem nem nome e nem lugar. Então, por mais que eu vá aqui para salvar meu documento, eu vá aqui em arquivo, tá? Salvar ou salvar como? Nesse primeiro momento, as duas vão funcionar da mesma forma. Por quê? Porque ele não tem nem nome e nem local ainda. Eu estou fazendo, arquivo estou criando. Tá? Então, se eu clicar em salvar, ele vai abrir a janela salvar como. Vocês podem verificar aqui em cima, ó. Tá? Na barra de título da janela, ele abriu o salvar como. E se eu clicar em salvar como, óbvio, ele vai abrir a janela salvar como. Isso é a parte muito importante, tá? Vou clicar, segurar aqui na barra de título com o botão esquerdo, trazer a janela um pouquinho para a esquerda. Aqui embaixo, ó, tá vendo? Virou uma setinha de 2 pontos. Eu vou ampliar minha janela para dar uma explicação para vocês legal. Tá? Como eu falei, aqui em cima é a barra de título da janela salvar como. Tá? Aqui a barra de endereço. Deixa eu dar uma ênfasezinha aqui. Tá? Barra de endereço. Beleza? Para que serve a barra de endereço? Para eu saber aonde eu estou salvando. Nesse momento eu estou salvando esse arquivo em meu computador, documentos. Mas eu quero salvar ele numa outra pasta qualquer. Tá? Então eu tenho que vir aqui, ó, em meu computador e vou selecionar a pasta que eu desejo. Tá? Uma vez selecionada, eu vou selecionar documentos de novo, problema nenhum. Nome do arquivo, da casa. Então eu digito aqui o nome correto do arquivo, um nome que melhor se adequa ao arquivo. Tá? Sempre com referência, com bastante propriedade o nome, para não ficar uma coisa qualquer. Até na hora de pesquisar depois, se eu não lembro onde eu só vou precisar pesquisar, eu tenho um parâmetro legal. Tá? Então vou colocar aqui. Minha primeira aula. Beleza? Botei. Ele vai salvar o nome do arquivo, ele vai salvar minha primeira aula dentro de documentos. Tá? Aqui embaixo vocês vão reparar o seguinte, tem tipo documento do Word. Por que tipo documento do Word? Se eu clicar aqui nessa setinha para baixo, deixa eu marcar ela aqui, ó. E se eu clicar aqui, tá? Vamos fazer isso agora. Vou clicar. Pode ver que aqui eu tenho algumas opções, tá? Documento para Word, habilitado para macro, documento do Word 97/2003, que seria um modo de compatibilidade, e N outros. Página da web, arquivo único. O legal disso aqui é PDF, tá? PDF é uma imagem de um texto. O PDF você pode imprimir, você pode ver, ler, mas não pode modificar. Fiz um contrato em Word, tem que mandar via e-mail. Eu não vou mandar o arquivo do Word via e-mail. Eu abro esse arquivo, salvo como PDF e envio para a pessoa que vai receber. Por quê? Evita que a pessoa mude o conteúdo desse arquivo. Ela vai imprimir, vai assinar, vai fazer o que é de devido e vai me devolver sem mexer no conteúdo do meu arquivo. Então ela só vai ler. Tá? É uma opção bem legal. Então eu vou salvar aqui dentro de computador documentos, minha primeira aula. Vocês vão reparar o seguinte, lá na barra de título agora, eu já tenho um nome definido. Minha primeira aula, Microsoft Word. Tá? Essa aí o ideal da definição de nome direitinho e tal. Então já fico lá, já sei qual é efetivamente o arquivo que eu estou trabalhando. Beleza, fiz salvar como. Tá, agora para que serve salvar? Uma vez já com o nome,
de um local definido, se eu fizer qualquer alteração, beleza, digitei, bom, não quero mais fazer nada, quero atualizar o meu arquivo, o que eu faço? Eu simplesmente vou aqui, ó, arquivo, salvar. Tag e arquivo, botão salvar. Perfeito, ele já vai atualizar aquele arquivo que já existe. Que arquivo que existe? O minha primeira aula. Tá? Beleza. E quando eu uso salvar como? Como eu uso salvar como? Eu tenho um documento base. Não quero modificar o meu documento base, porque ele é um exemplo. Então eu abro o meu documento base, faço as alterações devidas. Vocês vão ver que aqui quando eu abro o documento base, ele vai ter aqui o nome do documento, Microsoft Word, ele já existe. Fiz as modificações, eu vou lá em arquivo, salvar como? O que ele vai fazer? Ele vai salvar uma outra cópia daquele documento. Pode ver que eu salvei a minha primeira aula. Estava escrito casa com K, eu apaguei, digitei minha primeira aula de Word, cliquei em arquivo, salvar como, vou botar minha primeira aula e vou salvar. Ele vai trocar aqui em cima. Eu vou agora abrir o minha primeira aula e vocês vão ver que o conteúdo do minha primeira aula não foi alterado. Tá? Arquivo, abrir. Minha primeira aula. Ele já caiu aqui direto na pasta documentos. Vou abrir aqui mais um pouquinho. Pode ver que aqui na barra de endereço está com meu computador, documentos. Minha primeira aula, abrir. Beleza? Tá aqui, ó. A base continua aqui. Então eu estou agora com dois arquivos abertos. O minha primeira aula. E depois das modificações, eu salvei como minha primeira aula 1. Mas o documento base, que é minha primeira aula, não foi alterado. Tá? Uma dica aí bem legal. Autocorreção. O que é isso? É um recurso do Word quando eu digito alguma coisa errada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha lá. Eu digitei melhorar. Melhorar. Beleza, tá aqui, ó. Enquanto tá errado. Assim que eu declarar um espaço, ele vai consertar. Tá? Pode ver agora que ele já consertou. Tá da forma correta. Essa é a opção de autocorreção do Word. Existem várias palavras pré-definidas e ele conserta. Mas a palavra que eu escrever está certa. Então eu volto com backspace. Eu quero que ela fique daquela forma que eu escrevi. É aquilo que está certo. Então eu volto com backspace. Vocês estão vendo que o cursor agora está piscando aqui, ó, do lado do R. Ele abriu aqui, ó. Embaixo do M tem um retângulo azul. Tá? Opções de autocorreção. Eu clico aqui na setinha ao lado e deixe fazer correções automáticas. Ele vai deixar melhorar. Quando eu der um espaço, ele vai dizer para mim não reconhecer a palavra. Tá? Não, efetivamente está errado. Problema nenhum. Eu volto e conserto. Como é que eu faço para verificar essa autocorreção? Se eu quiser adicionar alguma coisa na autocorreção, eu escrevo muito o termo técnico, termo específico. De vez em quando o Word fica perdido. A pessoa às vezes se confunde numa palavra, tem uma dificuldadezinha com uma palavra ou outra, escreve errado de vez em quando. Tá, todas as opções de autocorreção estão aqui, ó, lá na guia, arquivo, opções, embaixo, beleza? Revisão de texto, opções de autocorreção. Tudo que o Word troca está aqui embaixo, ó. Se eu descer aqui um pouquinho a barra de rolagem, tá vendo?
admissão, só que ao invés do D mudo, eu colocaram um I. Ele troca para o certo, que é D mudo, igual advogado. De repente, na digitação, ao invés de botar era, você botou a R. Então, tem que várias palavras. Ah, eu posso adicionar uma? Posso. Aqui em cima, ó. Substituir por a errada, tá? Do lado, a certa. E vai clicar aqui no botãozinho adicionar, tá? Então, quando você digita essa palavra de forma incorreta, o Word automaticamente vai trocar ela pela forma aqui pré-configurada. Se não está aqui pré-configurada, ele não troca. Modos de exibição do texto são esses aqui embaixo, tá? Eu tenho aqui, ó, rascunho, tá vendo que ele jogou aqui na tela inteira. Estrutura de tópicos, tá? Tudo que eu digitei achou que fosse um tópico. Layout da web, é como se eu salvar, lembra na opção lá, salvar como? Tinha tipo, tinha como página da web. Então eu faço tudo em layout da web, já fica exatamente pronto como será visualizado na internet, tá? Leitura em tela inteira, ele ignora lá minha caixa de ferramenta aí, aparece a página. Vou fechar aqui em cima no canto superior direito, tá? E a mais utilizada é o layout de impressão. Vamos verificar algumas outras opções para a gente dar uma reforçada, tá? Seleção. Vou apagar aqui, vou clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar, arrastar até onde eu quero que seja o fim da minha seleção. Pode ver que ficou sombreado de azul. Vou apertar Delete. Vou digitar aqui aquele comando que eu já passei na aula passada. Igual a range, abre parênteses, quantidade de parágrafos representada por um número. Vou usar 2. E vou fechar meu parênteses. Enter. Ele inseriu 2 parágrafos. Tá? O pessoal fica com um pouquinho de dúvida em relação a isso. Aqui, ó. Seleção. Eu tenho que ter o maior cuidado porque o meu cursor tem que estar nessa forma de barra. Vou desenhar com a forma aqui para ficar até melhor. Meu cursor tem que ficar exatamente assim, ó. Quando ele aparecer esse desenho no Word, é sinal de que eu estou no lugar, eu estou pronto para selecionar. Beleza? Esse é o formato. O cursor sai dessa seta e vira uma barra. E ó, qualquer parte que eu colocar o mouse, ele virou. Por enquanto eu estou só apontando. O que é isso? Posicionando o mouse. Se porventura eu clicar, ele joga o cursor aqui, onde está meu. Ele joga, ele sobe essa barrinha piscando, tá? E bota onde eu posicionei meu cursor. Então eu quero selecionar só blocos, então tem que ter cuidado de posicionar o mouse aqui bem do lado do B. Clico, seguro, arrasto, solto. Selecionou somente a palavra blocos. Tá? Mais pra frente eu vou ensinar a selecionar de outras formas. Beleza, pessoal? Essa foi a segunda parte da primeira aula de Word. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.